Eita, leitinho gostoso. Leitinho gostoso? Tá gravando? Que isso? Eu tenho que falar da reduflação. Vocês vão entender o porquê do leitinho gostoso aqui. Os próprios inscritos nos dão as pautas. Isso é muito legal de ter um canal de finanças e também qualquer canal na internet, porque as pessoas se interessam pelos assuntos, né? E um querido colega que foi, ele nos chamou a atenção para algo muito interessante, que eu fiz o vídeo lá mostrando, inclusive, os meandros da inflação para depois justificar que era importante pegar o dinheiro que você, inclusive, consegue ali no alto risco, né? E você coloca esse dinheiro para render em sistemas mais seguros, em investimentos mais seguros. Mas a ideia do realmente é muito interessante para analisar se realmente aconteceu essa reduflação, que é o conceito de shrinkflation, que é a redução do xereque, quer dizer, é do produto. Reduflação quebra todo o seu argumento sobre isso. Ele está dizendo que tudo aquilo que eu falei da inflação está errado, porque tem a reduflação, que explica tudo. Quer dizer, então aqui eu fiz uma pesquisa sobre o leitinho, ó, tomando leitinho aqui, ó. Que delícia, nossa, até escorreu um pouquinho aqui, ó. O leite de hoje é melhor que o leite de 1994? Perguntei aqui, né, pro nosso Gemini. Gemini, inteligência artificial gratuita, eu tenho o GPT pago aqui, tô usando a gratuita aqui porque todo mundo pode ter acesso. A evolução nos últimos 30 anos, impulsionada por melhorias na fiscalização, tecnologia, refrigeração e manejo nas fazendas, tudo melhorou. O leite é muito melhor hoje que em 1994. Mas, tudo bem, ele está falando de reduflação, então seria a redução do conteúdo, né? Mas 1 litro de leite lá é 1 litro de leite aqui, ou a medida de 1 litro também reduziu. Isso não aconteceu, né? Inclusive demonstrando que a fiscalização melhorou e que o produto melhorou, porque inclusive não tem mais adição de soda cáustica, não tem água e não tem ureia. Aliás, ter até pode ter, mas está sendo muito mais fiscalizado e as tecnologias de alimentação, inclusive, melhoraram a condição ali do produto em si. Quer dizer, o produto melhorou pra caramba. 1 litro de lá é menor que 1 litro de cá? Não, 1 litro é sempre 1 litro, né? E outra coisa, é 1 litro agora de produto com mais qualidade e que ficou mais barato para o poder de compra. Não estou dizendo que não teve aí, inclusive a estimativa é 700% a 800% de aumento inflacionário, porém com a valorização de 25 vezes do salário mínimo e com mais pessoas ganhando além de um salário mínimo ou 2, conforme nós já vimos no outro vídeo. Ou seja, o poder de compra melhorou. Tanto é que se a gente perguntar aqui, ó, o mesmo Gemini, falando lá, o poder trabalhador médio hoje é, em termos gerais, maior do que em 1994. A pergunta é se a gente ganha mais do que em 1994. Não estou falando de salário necessariamente, mas estou falando de poder de compra. Compramos muito mais coisas? Sim. Aí ele explica que, apesar da inflação mais ou menos ser ali de 700% a base, olha, se o salário aumentou 25x, imagina a diferença que nós temos aí. Inclusive, em momentos com crises, como por exemplo a época da pandemia, justamente era um momento muito propício para ser feita a reduflação, a tal da reduflação. Quer dizer, você lembra que você comprava um pacote de wafer, só que com um wafer aqui e outro aqui, um do lado do outro. Eles deram uma engordadinha em um biscoito e não vinha 2 na mesma linha, vinha um só. E segundo a lei brasileira, você tem que colocar, informar pelos próximos 6 meses essa redução no pacote. Então, nos próximos 6 meses de produção, tem que estar a informação ali que teve uma redução de tanto para tanto. Então, essa redução ela é informada no pacote. O que não significa que se você comparar produto com produto, você vai ter inflação aí, uma reduflação, na verdade. Não, você tem a mesma medida. 1 litro lá é 1 litro cá, e hoje 1 litro com muito mais qualidade. Eu dei o exemplo do leite aqui, mas isso serve para o pão, né? Aí você vai falar, mas o pão piorou. O pão piorou porque tem que ter a tal da reduflação de algum jeito. O falou isso lá, pô, no comentário. Gente, em 1994 não tinha o enriquecimento da farinha de trigo com ferro e ácido fólico. Sabe quando isso foi chegar no Brasil? Em 2002. Então a farinha ficou melhor, melhorou a qualidade, está sendo incluído nela ferro, pra você não ficar comendo só farinha, ele ficar ferrando o seu intestino, para você ter uma inclusão de um elemento importante aí que às vezes as pessoas não estão se alimentando muito bem na base do ferro. Então tá ajudando a combater um pouco a anemia aí. Não vai resolver sozinho o problema. E o ácido fólico, que é uma vitamina do complexo B, mais especificamente a B9. Ou seja, então você está melhorando os nutrientes na farinha, o pão está ficando de melhor qualidade, ele não diminuiu de tamanho. Tem lugar sim que tem a opção de você comprar o pequeno, mas estamos comparando produto com produto de novo. Então a reduflação não se aplica nesse caso também a Antares, mas aí você está falando de determinados produtos, né? E os outros produtos que você não falou, do biscoitinho, que eu não sei que tem. É o que eu falei com vocês, ninguém está negando que não existiu redução em alguns pacotes. Só que eu estou avisando a vocês, estou falando com vocês, isso não sou eu que estou falando, são os dados. 700%
a 800% foi o aumento da inflação e 2.500% foi o aumento do salário mínimo, sendo que mais pessoas ainda ganham acima de 2 salários mínimos. As coisas têm melhorado, eu repito aqui. Daqueles produtos que você mostrou lá, então fala de outros, então. A pasta de dente que eu falei, poxa, pelo amor de Deus, era 85 centavos, agora é 3. Nós estamos comparando produto com produto, medida com medida, pessoal. Antares, mas o passatempo, eu gostava daquela receita, agora tá ruim, que eles pioraram provavelmente as coisas. Não, gente, você pode não gostar da receita do passatempo, como eu também não gosto. Mas não piorou, porque a farinha de trigo que tem hoje, ela tem ferro e ácido fólico. A de antes não tinha. A receita era mais gostosinha, a gente gostava mais. A empresa apostou de maneira falha em uma nova receita e continua mantendo essa coisa aí? Sim, mas às vezes tem que tirar uma gordura trans ali que tinha ali, que não pode ter mais. Quer dizer, até nisso está melhorando. A questão é que o meu paladar também realmente eu não gosto. Eu gosto do sabor da infância. Mas a farinha está com melhor qualidade, os produtos estão com melhor qualidade, o leite que leva ali no biscoito em profusão está em melhor qualidade, tudo está em melhor qualidade. E eu aposto com você, pode pegar um pacote passatempo aí, eu lembro da infância, não caiu 15% o tamanho do pacote. Não, tá do mesmo jeito ali praticamente. E se tivesse caído, não vai cobrir nunca essa diferença de 1.800% aí. Antares, mas eu vi uma imagem na internet que alguém estava mostrando que o hambúrguer aumentou, diminuiu muito de 1994 para cá. Não, primeiro você não viu de 1994. Eu vou colocar aqui a nossa IA querida do Gemini para mostrar para a gente de novo. Olha só, eu perguntei, o Big Mac reduziu de tamanho de 94 para cá? Aí fala que tem percepções e tal. Aí até fala um negócio interessante aqui, ó. Algumas análises apontam que a mudança no peso do sanduíche ao longo dos anos tem sido mínima. Só que essa história da internet, é o que roda aí, é de 40% de 80 para cá. Quer dizer, já estão jogando 14 anos a mais aí na conta. Não, mas está reduzindo muito. Aí eu repito, gente, se de 94 para cá, porque essa análise é de 80, tiver reduzido 15%, o que é isso nos 1.500%, dos 1.800% que nós temos de margem? Não, mas aí nós estamos falando de 15 a 20% aí a mais. Gente, bate. A reduflação, shrinkflation aqui, vai responder por tudo isso? Não vai. E outra coisa, é controverso ainda. Aí algumas análises sugerem uma leve redução, que está disparadamente inferior a essa diferença da evolução do salário mínimo para a inflação. E o resumo é isso aqui, ó. O resumo é que o Big Mac não diminuiu drasticamente de tamanho no sentido técnico da carne. 2 hambúrgueres de 1/10 de libra continuam sendo o padrão, mas a percepção do público é de um lanche menor, impulsionada pelo aumento de preço e pela mudança de hábito de consumo. Você está enchendo mais a sua pança, você perdeu qualidade de vida, você está comendo coisas que não prestam. Então você quer que o hambúrguer assim, desse tamanho assim, ele seja desse tamanho. Quer dizer, aí já não é com o McDonald's, é com você. Educa essa barrigona sua aí que vai melhorar a situação. E eu não estou dizendo aqui que não existe a reduflação. Existe. Como eu falei, em alguns momentos de crise é necessário fazer isso, porque as empresas já estão com um estímulo ao consumo prejudicado. Então quer dizer, se elas tiverem que repassar esse preço, imagina que um biscoito lá é R$2, ela tem que jogar para 3, né? Para manter os custos delas ali direitinho e ela manter o lucro dela. E ela sabe que se ela passar para 3, os consumidores vão parar de consumir, porque as coisas ficaram mais apertadas, como por exemplo na época da pandemia, que as pessoas nem podiam trabalhar direito, muitos dos empregos foram perdidos aí. E aí o que ela teve que fazer? Para não passar essa percepção de aumento de preço para as pessoas, ela teve que reduzir a quantidade no pacote. Mesmo assim, ela foi obrigada, como eu já disse, a informar durante 6 meses da produção daquele produto ali sequentes que essa redução foi feita. E depois as coisas começam a melhorar novamente. Acontece uma valorização de novo do salário mínimo, a vida vai melhorando ao longo do tempo. Não estou falando nem de política de aumento de salário, não. Estou dizendo que essa relação ali sempre tem ficado positiva para nós, principalmente após 94, que foi ali a estabilização da nossa economia com o Plano Real, né? Que finalmente a gente teve essa estabilização que era muito almejada e foi importante para o país. Você quer mais um exemplo aqui muito legal? Hoje você fala assim, nossa, mas a nossa gasolina também que tá, hein? Aumento de 10 vezes. 1.000 e pouquinhos % aí em 32 anos. Aí você fala, poxa, nossa, 1.000%, o salário aumentou 2.500%. Quer dizer, não estou defendendo o salário mínimo de novo. Aí você vai falar, mas tem a reduflação, Antares, porque o percentual de álcool na gasolina,
Hoje é 30%. Você sabe quanto que era em 1994? 22%. Esses 8% explica alguma coisa? Ah, mas ela perde o rendimento, perde o torque, perde sei lá o quê. Tudo bem, você vai compensar com um pouco mais de gasolina. Suponha que desses 1000% de inflação aí, você joga para 1.200. Vai bater os 2.500% de valorização? Não, nós estamos ainda ganhando na inflação. E detalhe, essa média de aumento é de 700% a 800%. A média, né? Estamos pegando a gasolina aqui, que foi um exemplo um pouco mais exagerado, mas tem outros produtos que vão jogando essa conta um pouco para baixo. E o IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo. Significa que tem uma média. Então, quer dizer, tem um produto que puxa para 1.200%, tem outro que vai puxar para 400%. A média vai ficar nesses 700%, 800% ao longo desse tempo aí que a gente está considerando. Então, é óbvio que existe a reduflação. Ninguém está negando isso. Só que ela não afeta do jeito que foi passado pelo nosso coleguinha que comentou lá e que me deu essa excelente pauta para eu trazer aqui, que é só o complemento daquele vídeo lá. É muito importante a gente ter realmente esses complementos, porque senão a gente entende o assunto pela metade. O que demonstra, então, na prática, que nós devemos ainda pegar o nosso dinheiro que a gente está tirando do alto risco, ou que a gente está conseguindo através do trabalho, ou que a gente está conseguindo através das operações financeiras que são mais arriscadas, a gente jogar para render uma boa parte, uma considerável parte desse dinheiro na renda fixa ou em investimentos menos agressivos. Tá? Eu gosto particularmente muito de CDBs. Nossa, eu sou fã de CDB, porque além disso tudo ele pega juros sobre juros, né? Então, apesar de ter ainda imposto de renda, mas a gente pega um pouquinho da tabela regressiva, né? Gosto também de bastante de LCI, LCA, porque aí já são isentos de imposto de renda, você conseguir uma boa taxa, você nem paga imposto. Então, quer dizer, acho muito importante a gente fazer esses tipos de investimentos para dar uma valorizada no nosso capital, protegendo-nos da inflação, não só protegendo, como rentabilizando muito acima. Hoje no Brasil, 3,97%, quer dizer, você pega um rendimento aí de 16%, nossa, você está dando 4x aí na inflação. Aí um 38 vai te contar, mas a ampliação da base monetária. E aí você já viu que isso aí na prática não funciona. Você pode pegar cartaz de 94 e comparar com cartaz de hoje e verificar quanto você tinha de poder de compra, quanto você compra hoje, já colocando nessa conta aí a reduflação, e você vai perceber quem está com a verdade. Gente, contra fatos nós não podemos brigar. A gente pode brigar com tudo, a gente pode ter opinião, mas eu não posso falar que essa caneca aqui da mamãe é um lápis. Isso aqui vai fugir da realidade, isso é um fato. Então, contra fatos nós não podemos brigar, porque aí nós vamos estar transpondo para o mercado financeiro uma fé cega. Nós vamos começar a acreditar em qualquer coisa. Então, isso não é o papel do mercado financeiro. O mercado financeiro precisa de muita racionalidade. Nós precisamos pensar e nós precisamos caminhar com conhecimento, viu? Então, espero que vocês tenham gostado desse videozinho aí. Essa semana promete de vídeo. Eu agradeço a vocês aí pelo sucesso na volta do canal aí, com essa nova pegada. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado e vamos tomar um leitinho aí, ó. Que delícia, ainda bem que não é leite mesmo, gente, é água, entornou tudo aqui. Grande abraço para vocês, galera. Até o próximo vídeo.